Boa tarde, Sônia. Comer fora de casa exige determinados cuidados para evitarmos problemas com a nossa saúde. Hoje eu vou mostrar para vocês o que está certo e o que está errado em uma lanchonete. Me acompanhe. Como deve ser feita a limpeza nas chapas das lanchonetes? A higiene é imprescindível em qualquer lugar, principalmente na chapa onde se faz os lanches. Eu estou aqui com o chapeiro João Paulo. Como que você procede, como você faz a higienização dessa chapa? Olha, a gente limpa a chapa em temperatura baixa, aí tem um produto que é próprio para limpar a chapa, que é um detergente antisséptico. Depois que a gente joga, a gente esfrega em seguida com a bucha. Aí a gente depois joga um pouquinho de água, a água fica limpinha, bonitinho. A gente joga o limão para dar o brilho, ficar igual essa dali, do lado. Então, a limpeza da chapa é feita com um produto antisséptico e detergente próprio do fabricante. Do fabricante, isso mesmo. Ok, que deixa a chapa branquinha como essa outra aqui, limpa como essa outra aqui. Não limpar a chapa ou simplesmente limpá-la com uma espátula não pode. A chapa necessita ser higienizada com frequência. Vocês observem que o chapeiro, ele está extremamente limpo, com o avental limpo, com um gorro, né? E embaixo do gorro tem uma touca, como essa que eu estou usando. João Paulo, como você faz a higienização das suas mãos? É um procedimento que a gente usa assim de 15 em 15 minutos, ou quando a gente troca de atividade. A gente vai até a pia, que é a pia própria da gente, e a gente lava as mãos com um sabonete antisséptico. Vocês observam que ele não tem luva, aquela luva plástica, e é lógico, ele trabalha a alta temperatura, o que derreteria essa luva. Por esse motivo, ele faz a cada 15 minutos uma higienização com um produto antisséptico preparado para esse tipo de atividade a cada 15 minutos ou quando ele muda o tipo de atividade de trabalho. Por quanto tempo deve ser utilizado o óleo para cada fritura? Eu estou aqui com a nutricionista Marcela. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Marcela, qual o procedimento que vocês adotam com relação ao óleo dessa fritadeira? Bom, como nós utilizamos bastante a fritadeira durante todo o dia e a noite, geralmente a gente troca esse óleo de manhã e retira ele à noite. Então todo dia tem um óleo novo. Então vocês observam que o ideal é trocar diariamente o óleo. De manhã coloca um novo óleo, utiliza ele durante o dia e à noite descarta esse óleo. Quais os riscos de bactérias em um balcão de lanchonete? Todos os balcões de lanchonetes e restaurantes devem sim ser muito bem higienizados. Eu estou aqui com a Ana. Ana, que produto você está utilizando? Álcool 70%. E essa limpeza com álcool 70% você faz de quanto em quanto tempo? Constantemente. Que Constantemente. em 10, 15 minutos. Sempre a gente está fazendo. Então, esse é o correto. Limpeza com álcool 70%, que é um excelente antisséptico, e essa limpeza deve ser feita constantemente, né? E principalmente quando houver utilização por parte de um cliente no balcão. Balcão é o local onde se serve os alimentos. Não é local para as pessoas se debruçarem, colocarem carteiras, bolsas, caixa de cerveja, colocarem o troco do pagamento. Balcão
é o local que deve sempre ser higienizado constantemente, com um pano e álcool a 70%. A bandeja dos restaurantes é um objeto que entra e sai com frequência da boca do lixo, além de ser muito manipulada pelos frequentadores. Por isso, ela deve ser muito bem higienizada. De que forma? Primeiro, uma boa lavagem com água e detergente. Enxágue em água corrente. E por último, 2 procedimentos. Ou simplesmente passar um pano com álcool 70%, que é um excelente antisséptico, ou o banho de imersão com água e água sanitária. Para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária durante 5 minutos. Como deve ser lavado o alface e o tomate? Os tomates, os limões e o alface, eles são muito manipulados e, obviamente, estão cheios de bactérias. Marcela, como você faz a higienização desses produtos? Bom, como eles são armazenados na geladeira, então a gente retira, faz a higienização primeiramente em água corrente, 1 a 1, lavando bem. Depois, eles são colocados numa solução de água sanitária e água potável, tá? Então, numa proporção de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Ficam nessa solução por um tempo de 5 a 10 minutos. Depois disso, faz outro enxágue em água corrente para retirar o produto e aí já estão prontos para o uso. Corretíssimo. Então, primeiro, resfria o alimento, resfria o tomate, resfria o alface e o limão. Esse resfriamento pode ser por 2 a 3 horas. Após isso, é feito uma lavagem em água corrente. Na sequência, uma imersão em solução com água sanitária, na proporção, para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária. Basta a imersão por 5 ou 10 minutos e, para finalizar, é feito, não é, o enxágue em água corrente. Aí o alimento, o tomate, o limão e o alface, está pronto para o uso. Qual que é a forma certa de armazenar alimento de uma lanchonete? Os congelados, que são altamente perecíveis, eles devem ser armazenados num freezer, como esse aqui, a uma temperatura de menos 18 ou menos 20 graus Celsius. Aqui nós temos os hambúrgueres, as batatas, o peixe. Agora, os alimentos menos perecíveis, eles devem ser armazenados no refrigerador, ou seja, na geladeira, onde a temperatura, como mostra aqui, é em torno de 6 graus centígrados. Aqui dentro são armazenados o queijo, o tomate e a alface. Como devem ser os ketchups e mostardas de lanchonete? Todo alimento é perecível, uns mais, outros menos. O ketchup e a mostarda também são perecíveis. Dê preferência a restaurantes que utilizam o sachê. Aqueles recipientes aonde se armazena grande quantidade de ketchup e mostarda, existe maior risco do desenvolvimento de bactérias no seu interior, por conta da prolongada permanência desse recipiente no meio ambiente, que é a lanchonete e o restaurante. Não utilize bisnagas para o consumo do ketchup. Essas bisnagas, elas ficam em temperatura ambiente, em cima das mesas e dos balcões. E isso faz com que esse ketchup se deteriore. Dê preferência ao uso de sachê, pois são pequenas porções e a deteriorização é mais difícil. Além do que, essas bisnagas, elas são compartilhadas e manipuladas por diferentes pessoas,
que pode aumentar o risco de contaminação. Qual o uniforme ideal para os funcionários de uma lanchonete? O ideal para os funcionários de uma lanchonete ou de um restaurante é o uso de uniforme ou avental de cor clara. Por que cor clara? De preferência a cor branca, porque a sujeira e a limpeza é mais perceptível pelas pessoas. Não esquecendo do uso de gorro ou touca para todos os funcionários, principalmente os que trabalham na manipulação dos alimentos. Eu quero saber se as mesas contêm bactérias. Nas mesas, como no balcão, basta uma simples limpeza com álcool a 70%. E essa limpeza com álcool a 70%, que é um excelente antisséptico, deve ser feito com frequência e principalmente após a utilização dessa mesa por um cliente. Como deve ser feita a limpeza de esponjas? As esponjas são usadas frequentemente para a limpeza de talheres, garfo, faca, pratos e copos. E, obviamente, elas, como são porosas, elas armazenam fragmentos de alimentos. Alimento mais a umidade natural da esponja é o meio ideal para o desenvolvimento de bactérias. Por isso que a esponja deve ser muito bem higienizada. De que forma? Lavando em água corrente e deixando durante 5 a 10 minutos numa solução com água sanitária. Sempre 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. Durante 5 minutos está higienizada a esponja. Aquelas esponjas velhas que soltam fragmentos sempre devem ser descartadas. Copos, talheres e pratos, como devem ser higienizados? Copos, pratos e principalmente os talheres acumulam resíduos alimentares. Então, é super importante, antes da higienização, uma boa limpeza, uma boa escovação com água e detergente. Então, escovar com água e detergente, depois fazer o enxaguamento com água corrente e, por último, a higienização. Durante 5 minutos, colocar todos esses utensílios em uma solução clorada, com água e água sanitária. Essa forma de lavagem que você está observando, muito comum nas lanchonetes, não deve ser utilizada. Copo, talher, precisa de uma boa higienização, lavando com água corrente, detergente e higienizando numa solução com água sanitária. Gostaram das dicas? Agora você sabe o que é certo e o que é errado em uma lanchonete para a preservação da sua saúde. Até a próxima.